A dura verdade da vovó. Revelações chocantes sob silêncio e um marido cúmplice. Clara nunca imaginou que voltar à sua cidade natal seria assim tão intenso. A casa antiga, com suas paredes desgastadas e seu cheiro de remédios e compressas, parecia guardar ecos de risadas e sussurros do passado. Ela sempre adorou sua avó, uma mulher de espírito vibrante, que contava histórias de jovens amores e dias ensolarados. Mas agora, a realidade tomava um tom diferente. Clara estava lá para cuidar, mas o que encontrou foi um universo de segredos. Quando a viu pela primeira vez, naquele mês de agosto abafado, a avó parecia mais frágil. Sua pele era fina como papel, mas os olhos ainda brilhavam com uma centelha de sagacidade. Clara sorriu, mas no fundo sentiu um aperto no peito. Era como se algo estivesse prestes a emergir daquele olhar. Uma sombra, uma dor antiga. Ela tentava não pensar muito. Afinal, estava lá para ajudar. Dias se passaram. Clara se instalou na casa, arrumou os objetos. Durante uma dessas arrumações, encontrou um diário escondido atrás da estante, empoeirado e quase desintegrando. A capa era de couro envelhecido, e ao abrir, o cheiro de papel mofado invadiu suas narinas. O que ela leu a deixou sem fôlego. Palavras sobre guetos abafados, olhares de medo e um avô adorado pela comunidade, que na verdade era um monstro por trás das portas. As páginas revelavam abusos, manipulações e como sua avó se tornara uma refém de um casamento que deveria ser um abrigo. Clara sentia um nó na garganta. Como uma mulher tão carismática havia suportado aquilo? A imagem do avô, sempre celebrada em fotos na sala, agora lhe parecia grotesca. Quem era aquele homem? O que mais sua avó sufocava em silêncio? À medida que Clara se aprofundava naqueles relatos sombrios, uma revolta queimava dentro dela. Deveria proteger a avó, preservar a imagem da família. Ou expor a verdade que poderia arruinar tudo. Cada página virava como uma faca em sua alma. O amor que sentia pela avó agora lutava contra a necessidade de justiça. A jovem se via num beco sem saída, presa entre dois mundos, o da bondade e o da dor. Certa noite, Clara decidiu confrontá-la. A avó, sentada na poltrona de sempre, olhava pela janela. "Vovó", começou, a voz tremendo. "Eu encontrei seus diários." As palavras atravessaram o espaço como uma balas, atingindo diretamente o que antes parecia inabalável. E no rosto dela havia um misto de temor e resignação. "Não fale." Sua súplica era quase um sussurro. Clara sentiu um frio na espinha, mas aquilo era mais do que uma escolha. O passado gritava por libertação, e a memória de seu avô, uma estátua na cidade, começava a derreter nas mãos dela. O que mais havia naquelas páginas que não tinha lido? O que mais a avó escondia? Enquanto a tensão entre as duas moldava o ar da sala, uma batida na porta ecoou. Um visitante inesperado aparecia, pronto para desvelar mais segredos que Clara jamais imaginou. O coração dela pulou. O que mais estava prestes a ser revelado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Clara estava prestes a abrir a boca novamente quando uma batida forte ecoou pela casa, interruptando o ar pesado de Thames. O coração de Clara disparou. Quem poderia ser naquele horário? A avó ainda observava, com o olhar fixo na porta, o rosto pálido e o corpo tremendo levemente. Vovó, você quer que eu veja? Clara perguntou. A avó soando mais ansiosa do que pretendia. Não, deixe isso pra lá, a avó respondeu quase num sussurro. Mas Clara já se dirigia à porta. Cada passo era como caminhar sobre uma camada fina de gelo, esperando que a qualquer momento pudesse se quebrar. Quando abriu, ficou paralisada. Era um homem que ela nunca vira antes. Alto, com cabelos grisalhos e uma expressão que mesclava raiva e desespero. Ele parecia saber exatamente o que procurava. Clara, disse ele com uma voz rouca. Precisamos falar. É sobre a sua avó. Clara olhou para o homem, confusa e receosa. Quem é você? O que quer com ela? O impulso de fechar a porta quase foi incontrolável, mas a curiosidade a prendeu ali. Sou Lucas, um amigo da sua avó, da sua família. Ele respondeu, o olhar aflito. Eu sei o que aconteceu. Sei dos segredos que ela esconde. A avó, agora em pé, parecia mais pálida do que nunca. Lucas, não! Não aqui! Ela tentou puxá-lo para longe, mas ele a ignorou. Seus olhos fixos em Clara. Se você leu o diário, sabe metade da história, mas a verdade é muito pior. A sua avó não é a vítima pura que você pensa. Ela também teve suas mãos sujas. As palavras dele foram como um soco no estômago de Clara. O silêncio na sala parecia gritar. O que você está dizendo? Clara mal conseguiu falar, o coração martelando no peito. Como assim? Ela poderia ter saído dessa. Poderia ter feito algo, mas escolheu ficar. Por amor? Por medo? Não sei, mas ela fez escolhas. Escolhas que custaram vidas. O homem respirou pesadamente. Seu avô não era um monstro apenas por truques de manipulação. Ele tinha um motivo. Um motivo que gerou um ciclo de dor. Clara olhou para sua avó, tentando entender o que estava acontecendo. O que ele queria dizer? A imagem do avô, o homem amado da cidade, parecia derreter em suas mãos. O que mais seria verdade? A avó fechou as mãos, os dedos brancos de tensão. Não escute a ele, Clara! Ele está mentindo! A voz dela tremeu, mas havia um desespero que parecia verdadeiro. Eu não minto! Lucas a cortou. Todo mundo na cidade sabe. Sabe do que sua avó realmente fez. E agora eles estão prontos para se vingar. A cidade não perdoa. O tom dele agora era mais um sussurro ameaçador. Clara sentiu o chão tremendo abaixo dela. O que era aquilo? O que mais ele sabia? O que a avó tinha ocultado com tanta dedicação? Um passado que parecia seguro agora se tornava um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. Um nó na garganta a impedia de falar. Não, tá tudo bem. Eu sei cuidar dela. Clara gritou, mas a dúvida começava a tomar conta. O que mais havia escondido? Ela olhou em volta, já não sabia quem eram os verdadeiros vilões ou heróis naquela história. O silêncio se instalou novamente, mas não por muito tempo. Um golpe ensurdecedor destruiu a porta.
fazendo Clara e a avó cambalear para trás. Era um grupo de pessoas da cidade, rostos conhecidos, mas agora carregando uma expressão de raiva e traição. "Você!" gritaram, apontando para a avó de Clara. O pânico se instalou em seu coração. O que estavam prestes a fazer? O que estava prestes a ser revelado? A avó de Clara, agora com lágrimas nos olhos, olhou para a neta. "Clara, eu preciso te contar a verdade." E ali, diante do abismo de revelações iminentes, o que aconteceria a seguir poderia quebrar o que restava da família e da vida que Clara conhecia. O silêncio que tomou conta da sala foi cortado por gritos, furiosos e cheios de dor. Clara olhou para a porta, onde o grupo de moradores da cidade a observava, como se vigiasse suas ações. O rosto da avó estava agora pálido como um papel. As lágrimas escorriam como rios em seu rosto enrugado. A tensão era palpável. "É você quem precisa contar a verdade, Vânia," um dos homens gritou, seu dedo apontando para a avó de Clara. "Chega de esconder as coisas. O que você fez? O que você deixou acontecer?" "Vocês não sabem, não têm ideia do que estão falando," a avó retrucou, sua voz quebrada e desesperada. Clara balançou a cabeça, sentindo em um pesadelo. A imagem do avô perfeito, conhecido e amado por todos, começava a se esvair. Antes que ela pudesse dizer mais, Lucas gritou: "Eles têm razão! Expõe a verdade antes que seja tarde demais e antes que eles façam algo que você não pode controlar." O pânico na sua voz se misturava com raiva e frustração. A avó, ofegante e desesperada, virou-se para Clara, olhos cheios de apelo. "Clara, por favor, essa não é a mulher que você conhece. Essa não sou eu." O grupo estava cada vez mais agitado. Clara podia sentir a fúria deles, mas havia algo mais ali, uma expectativa. "O que realmente está acontecendo?" ela pensou, um nó crescendo em seu estômago. Com um movimento rápido, um dos homens puxou algo do bolso, um pedaço de papel amassado e maltratado que se revelou uma foto antiga. Olha o que ela fez! A imagem mostrava um grupo de pessoas, sorridentes, mas o foco estava em uma mulher com um olhar vazio. Era a avó de Clara em uma festa, mas ao lado dela estava uma menina. Clara podia reconhecer o vestido. "Por que você nunca me contou?" Clara sussurrou, seu mundo desmoronando. Antes que a avó pudesse responder, um dos homens falou novamente, agora com um tom diferente. "A menininha na foto, ela era a responsável por tudo. Você sabia disso, Vânia. E quando ela desapareceu, todos pagaram pelo que você deixou acontecer." O ar ficou denso. Clara sentiu seu coração parar. O que você está dizendo? Que a vovó é a culpada?" O grupo continuava, agora rindo desprezivelmente, e foi Lucas que disparou. "Ela não é uma vítima. A sua avó também fez escolhas. Não mentiras em nome do amor." A vida de Clara virava como uma tempestade, e a imagem da avó, uma heroína em sua mente, começava a se dissipar. Os segredos que ela protegia tinham um custo alto, e ela se perguntava se havia mesmo alguém inocente naquela história. A avó estava paralisada, o olhar perdido. "Não! Eu fiz o que achei que era certo. Fui empurrada para isso." Desesperada, ela se virou para Clara, buscando ajuda.
Clara, acredite em mim! O que fiz foi para proteger você. Proteger de quê? Da verdade? A voz de Clara saiu como um corte e os ecos da acusação pairaram na sala. O caos estava prestes a explodir e antes que pudesse processar tudo, a porta se abriu novamente, desta vez com um estrondo ensurdecedor. Um homem de preto, imponente, entrou. Clara não o reconheceu. Sua presença tinha um peso que a sala sentia e o olhar dele cortava o ar como uma lâmina. É hora de falar a verdade. Vânia, e você não tem mais como fugir. O mundo de Clara estava em colapso. O que mais poderia vir à tona? O que a avó tinha realmente escondido? O que ia acontecer agora? Com mais perguntas do que respostas, e o passado surgindo como uma sombra aterradora. Oh! Ela sentiu a terra se afastar sob seus pés, a realidade se espiralando em um abismo sem fim. O homem de preto permaneceu parado na porta, sua presença dominando o espaço como uma tempestade prestes a se desatar. Clara sentiu seu coração disparar. — Quem é você? Perguntou, a voz tremendo, cheia de incerteza. — Sou Miguel, respondeu ele, com um tom firme, quase desdenhoso. E venho há muito esperando este momento. Vânia, é hora de você encarar a verdade. Clara trocou o olhar entre o desconhecido e sua avó, cujos olhos se alargaram de terror. Vânia, você se lembrou de mim? Miguel continuou, e havia no seu olhar uma chama incendiária. Você não pode esconder para sempre. Do que você está falando? A avó de Clara parecia uma sombra de si mesma, um misto de medo e raiva. Mas Clara já estava presa, as palavras cortando através da confusão que se instalava. De seu passado. Que você fez? Miguel avançou um passo e o grupo de moradores se aglomerou em volta, atentos a cada movimento. Você fez escolhas que afetaram não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. E agora o tempo chegou. Pare! Clara gritou, o desespero fazendo sua voz soar estridente. Você não pode fazer isso aqui! Mas os olhos de Miguel estavam fixos na avó. Você teve a chance de escolher a verdade e a escondeu. A cidade não vai perdoar, Vânia. As pessoas merecem saber quem realmente você é. Miguel ergueu um pano amarelado, um documento antigo que fez aqueles na sala se calarem instantaneamente. O papel parecia como um fantasma, sem dúvida carregando um peso imenso. O que é isso? Clara perguntou, mas Miguel ignorou sua interrogação. Ele desenrolou o documento, revelando uma certidão. Uma certidão de um casamento, datada de anos atrás. Clara se aproximou, levemente intrigada. O nome na certidão a deixou pasma. O sobrenome de Miguel. Você é casado com a minha avó? A incredulidade tomou conta dela. A avó logo se virou, indignada. Não! Isso não é verdade! Ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Mas sim, Vânia! Miguel rebatia, seu tom desafiador atravessando a tensão. Você foi forçada a me deixar. Você se casou com ele para se proteger. Mas eu nunca parei de te procurar. E agora, nesse momento, você tem que decidir. Vai continuar com essa farsa ou vai finalmente encarar o que suas decisões trouxeram? Um silêncio sepulcral se instalou. Clara olhou para sua avó, cuja expressão estava entre a amargura e a dor.
A imagem do avô perfeito começou a desmoronar em sua mente. Não, não pode ser. Clara sussurrou, um nó doloroso crescendo em sua garganta. Você não pode ter feito isso. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto da avó. Eu fiz o que tinha que fazer, Clara. A avó gritou, sua voz tremendo. Eu o deixei para proteger nosso lar, nossa família. A verdade veio à tona com um vigor avassalador. O que ela sempre pensou ser amor, agora soava como uma prisão construída por mentiras e segredos. Clara percebeu que tudo podia ser uma grande farsa. E aquelas páginas, vovó? O que mais você não me contou? O grupo na porta murmurou. A tensão no ar era palpável. Miguel não se deixou intimidar. A cidade sabe, Vânia. E a verdade virá à tona. Vai ser melhor que você fale agora antes que as consequências sejam ainda mais dolorosas. O pânico tomou conta da avó. Clara, eu só queria proteger você. A voz dela se quebrou. Mas Clara estava longe de aceitar. Proteger de quê? Da verdade ou da culpa que você carrega? As palavras saíram como flechas, cortantes. E naquele momento, um grito ecoou pela sala, vindo de uma voz conhecida. Era a irmã de Clara, Mariana, que tinha aparecido sem aviso. Mamãe, o que está acontecendo? Por que estão todos assim? O coração de Clara parou. Ela olhou para sua irmã, depois para a avó, e em um instante a verdade ameaça transbordar. Miguel olhou para Mariana e um sorriso sutil apareceu nos lábios dele. Era como se ele tivesse um truque na manga, algo que pudesse mudar tudo novamente. Chegou a hora, Vânia. O que você escondeu vai finalmente ser exposto. Para todos. A tensão atingiu seu ápice. Agora, Clara não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Mas sabia que tudo estava prestes a mudar. O mundo podia nunca mais ser o mesmo para ela e sua família. O homem de preto, Miguel, permanecia imponente na porta, seu olhar fixo na avó de Clara. A tensão no ar era densa, como se pudesse ser cortada com uma faca. Clara se sentia paralisada, insegura sobre o que viria a seguir. O grupo que havia invadido a casa olhava preocupado, alguns murmurando entre si, enquanto outros estavam atentos ao desenrolar da situação. A avó de Clara, Vânia, parecia um espectro. Sua pele estava pálida e as lágrimas escorriam pelo rosto, mas havia uma chama de resistência em seu olhar. Você não pode usar sua presença para me atacar, Miguel, ela disse, sua voz tremendo, mais firme. Não estou aqui para atacar, Vânia. Estou aqui para expor a verdade, respondeu Miguel, com um tom cortante. Ele segurava o documento, a certidão de casamento, como se fosse uma arma. Essa farsa acabará agora. A cidade merece saber quem você realmente é. A atmosfera estava carregada de risos nervosos e olhares de compaixão, enquanto Clara sentia o peso de tudo. O que mais você está escondendo, vovó? Perguntou, a voz quase implorativa. A sala, agora cheia de espectadores, respirava em suspense. Clara, eu fiz o que era melhor para nós, para você, disse Vânia, quase suplicando. Mas algo mudava em seu olhar. Miguel parecia notar uma centelha de esperança se formando. Você não pode esconder para sempre. Fale! Fale agora e pare de esconder sua culpa! Gritou um dos moradores, e o resto ecoou em murmúrios de apoio. Clara hesitou, as peças de um quebra-cabeça se rearranjando na sua mente. Olhem! Gritou um homem da multidão, apontando para a porta.
Algo se movia. O que era? Clara se virou e viu uma figura emergir da sombra. Era uma mulher. Sua aparência exausta, cabelos desgrenhados. Mas para Clara, aquele rosto era familiar. Não! Clara sussurrou, um frio percorrendo sua espinha. É você! Mariana, sua irmã, estava pálida e trêmula ao entrar, mas o que a fez parar eram os olhos dela. Uma expressão de terror atravessou seu rosto, enquanto ela olhava para a avó e em seguida para Miguel. Clara ficou sem palavras. Quem é você? Gritou Miguel, dando um passo adiante. O que você está fazendo aqui? Oh, eu sei o que aconteceu, disse Mariana hesitante, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei o que a vovó fez e o que você deixou acontecer. Mas não era só isso. Tem mais! Os murmúrios na sala cresceram e a confusão era palpável. Tornava-se uma espiral de segredos a cada palavra de Mariana. Ela não é a única com culpa, e agora alguém precisa parar esta farsa. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz tensa, enquanto sua mente corria para entender. Mariana respirou fundo, como se estivesse carregando o peso do mundo. É que eu estava lá. Sendo o quê? Miguel perguntou agora, mais agressivo, determinado a desmascarar Vânia de uma vez por todas. Eu vi quando tudo aconteceu. A verdade é muito maior do que qualquer um de vocês imagina. O que aconteceu não foi só culpa dela. Havia coisas que ela não sabia. O peso das palavras de Mariana detonou um silêncio sombrio no ar. As expressões mudarem. As pessoas olhavam de Vânia para Mariana e de volta, e em um estalo a atmosfera se transformou. Miguel, percebendo a fragilidade da situação, insistiu. O que você está dizendo pode mudar tudo, Mariana. Diga logo, porque a cidade não vai esperar. A tensão disparou novamente, enquanto Clara olhava desesperadamente para sua avó, assustada pelo que Mariana poderia revelar. E então, como se todas as sombras do passado decidissem surgir, um grito ecoou atrás de Mariana. Não é a hora! Uma mulher irrompeu do fundo da multidão, olhos ardendo, cabelo desgrenhado. Era alguém que Clara jamais esperava ver novamente. A mulher olhava com um misto de dor e determinação. Você não devia estar aqui. Você não sabe o que vai desatar. Um silêncio absoluto tomou conta, enquanto todos se viravam para a nova revista. O que mais? Que novos segredos estavam prestes a serem revelados? O passado, que até agora parecia nebuloso, começava a ganhar formas perigosas e claras. O chão sob os pés de Clara parecia se abrir, e com ele a pergunta mais assustadora de todas pairou no ar. Quem realmente estava dizendo a verdade? E a que custo? A mulher que irrompeu do fundo da multidão era uma figura sombria. Seu cabelo desgrenhado e a expressão de desespero a tornavam um espectro do passado. Clara prendeu a respiração ao reconhecê-la, o coração disparando. Não, você não pode estar aqui, ela murmurou, suas pernas quase falhando sob o peso da descoberta. Clara! A mulher gritou, os olhos fixos na neta. Eu precisei vir, é sobre a vovó. E sobre tudo o que aconteceu. Os murmúrios começaram a surgir entre o grupo. O tom da multidão mudava. Miguel olhou para a mulher, uma mistura de reconhecimento e incredulidade. Você está viva, disse ele, como se cada palavra fosse um peso tirado de seus ombros. Sim, eu estou, ela respondeu, a voz tremblando. Mas o que a Vânia não sabe é que ela não foi a única a fazer escolhas.
Escolhas. Clara ficou paralisada, a mente girando. O que mais poderia haver? O que mais poderia estar enterrado sob as mentiras? O que você quer dizer com isso? Eu sou a responsável pelo que aconteceu, a mulher disse, e o ar parecia rarefeito. Na verdade, quem perdeu uma criança fui eu. O choque reverberou. Vânia, a avó, tinha sido o pilar da família. Uma mulher firme e amorosa, mas agora, com essa revelação, tudo desmoronava. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você está dizendo? A mulher olhou para a Vânia, a dor nos olhos como uma tempestade. Vocês não sabem a verdadeira história por trás do que aconteceu. Eu sou Ana, a irmã que desapareceu. E Vânia sabia onde eu estava. O grito foi como um trovão silencioso, reverberando naquelas paredes antes acolhedoras. Os rostos ao redor de Clara eram de confusão misturada com dúvida e curiosidade. Ana, Clara repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios. Você é a razão do que aconteceu com a nossa família? Sim, a mulher exclamou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu fui levada e Vânia fez o que achou que era certo. Mas a verdade é que ela tinha mais controle do que deixou transparecer. Miguel, que até então parecia seguro de suas palavras, se tornava um eco distante. Vânia, você não pode deixar isso assim. A cidade precisa saber. Sua voz estava agitada, como se ele também começasse a duvidar da narrativa que sustentava há tanto tempo. Não pode ser, Clara balbuciou, o pânico tomando conta dela. Então tudo era uma mentira? O que mais você ocultou, vovó? O nó na garganta a impedia de pensar claramente. Vânia estava visivelmente abalada, as lágrimas escorriam e a expressão de desespero tomava conta. Era para proteger vocês. Eu nunca quis que isso viesse à tona. A avó ditou suas palavras como um mantra, mas Clara sentia que as pedras da fundação estavam se desgastando. E se isso não sair bem? E se a cidade não perdoar? O que vocês realmente fizeram, Ana? Que segredos ainda estão enterrados? O murmúrio crescente na sala aumentou, uma onda de nervosismo envolvendo tudo. Ana deu um passo à frente, a voz firme apesar da fragilidade. Eu só queria que meu passado não definisse quem eu sou agora. Mas é hora de encarar a verdade e parar de viver nas sombras. O que aconteceu foi uma tragédia. E não apenas culpa de Vânia. O silêncio na sala era ensurdecedor. As palavras pesadas pairavam no ar, enquanto Clara se esforçava para entender. A mente confusa. O que mais poderia ser revelado? Mudança de lealdade, fragilidade nas relações, tudo em um momento estava prestes a ser completamente revisado. A tensão rápida foi interrompida por um grito, um barulho grosso e metálico ecoou pela sala, como um aviso sombrio. Os olhos da multidão se voltaram e na escuridão se via uma figura de pé no fundo do corredor, uma faixa de luz a contornando. Com um gesto brusco, a porta se fechou com estrondo. O que mais escondia aquele lugar? Clara olhou para a avó, para Ana e, pela primeira vez, a certeza de que todo o amor e a proteção eram apenas camadas de mentira se firmou. E com isso, uma pergunta ecoou. Quem estava realmente no controle da história que acreditavam ser a verdade? O silêncio se espalhou pela sala como uma nuvem pesada. Clara olhava para a mulher à sua frente, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Ana, a irmã perdida, estava ali e suas palavras pareciam ecoar na mente de todos. O clima estava
tão tenso que Clara conseguia sentir o cheiro da ansiedade no ar. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, uma batida estrondosa soou na porta. Os olhos de todos se voltaram para a entrada. E antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com um estalo e um homem de uniforme entrou, ofegante e apressado. Desculpem interromper, mas precisamos de ajuda imediatamente. A mulher da casa ao lado teve um acidente. Ele parecia agitado e as palavras dele conseguiram arrebatar a atenção da multidão. Que mulher? O homem pareceu hesitar, lançando um olhar apressado para Clara e sua avó. A senhora Amélia! Ela caiu e está mal. O nome da mulher ressoou com Clara, trazendo à tona memórias de um tempo mais simples na mesma rua onde ela havia crescido, onde os vizinhos se ajudavam. Precisamos ir, agora! Gritou o homem, o pânico na voz. E então, como um ímã, toda a tensão se dissipou momentaneamente e os moradores, impulsionados pela urgência, começaram a se mover em direção à porta. Venham, precisamos de você, Clara! A exclamou, olhando diretamente para ela. Vânia parecia hesitar, mas no impulso tomou a mão da neta. Nós vamos ajudar, disse, puxando Clara para fora. E Ana olhou, confusa e perdida, enquanto as duas seguiam na frente do grupo. O bairro estava mudado. O familiar som da risada das crianças se foi e a atmosfera estava pesada. Quando chegaram ao local, Clara viu uma pequena multidão já reunida. A senhora Amélia estava no chão, o rosto pálido e cercada por pessoas. Chame uma ambulância! Alguém gritou e o pânico começou a tomar conta. Clara se agachou ao lado da senhora, sentindo a pulseira de dor. O toque dela não era mais do que um fio de esperança. Amélia, você está comigo. Respire fundo. Foi então que tudo se tornou um caos ainda mais intenso. Um grito de horror prevenido reverberou no ar. Ela está com um objeto dentro da bolsa. A mulher ao lado de Clara apontou freneticamente para a bolsa da mulher caída. Clara, sem pensar, se ajoelhou, abrindo a bolsa e encontrando uma carta amarelada, a letra esmaecida, mas reconhecível. Vovó, exclamou, o coração acelerado. As letras pareciam uma mensagem da vovó Vânia, mas diante da agitação, Clara não conseguiu analisar o que estava escrito. Com mãos trêmulas, ela segurou o papel e a avó, agora um passo atrás, olhou com uma expressão que misturava medo e tristeza. Deixe isso, Clara, não é hora. Mas Clara não conseguia. As palavras chamavam por ela. Ela podia sentir um nó se formando em seu estômago. O que é isso, vovó? O que você escondeu? O olhar da avó parecia distante, levando Clara a questionar mais. Todos têm segredos, e agora não é hora para revelá-los. E o tempo pareceu desacelerar. Amélia em perigo misturou-se em um turbilhão de memórias, revelações e a sombra crescente do desconhecido. O que teria a Vânia a esconder? O que a conexão entre a senhora Amélia e a avó realmente significava? Então, Ana, que ainda estava atrás, viu a carta na mão de Clara e gritou: Não leia isso! Não agora! O olhar dela ardia com relutância e um manto de silêncio envolveu tudo novamente. Mas antes que pudesse resistir, Vânia, em um movimento desesperado, tomou a carta da mão de Clara, os olhos transbordando de terror. Não! Essa verdade não pode ser revelada agora. As consequências, ninguém está pronto, ninguém pode saber. O choque a envolveu.
Clara sentiu uma fogueira de emoções. Vovó, o que está acontecendo? O que você realmente fez? Nesse momento, o passado, os segredos e as mentiras dissolviam-se sob a luz da verdade. As paredes pareciam se inclinar e a ideia de que tudo poderia pairar em um caos ainda maior pairava no ar. Isso não era só sobre aquele acidente, era sobre tudo que tinham enterrado. E a partir dali, uma nova realidade se desenrolava, desafiando tudo o que pensavam saber. Enquanto o grito de ajuda ainda ressoava, o que mais poderia ser exposto e a que preço? O que estava prestes a se revelar poderia mudar a vida de todos para sempre. O silêncio se espalhou pela sala. Enquanto Vânia segurava o papel com força, as mãos trêmulas, os olhos cheios de lágrimas. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Clara, com o coração acelerado, sentia que a verdade estava prestes a explodir. E então, de repente, tudo mudou. Um grito rasgou a quietude. Não! Você não pode! Era uma voz familiar. Clara virou-se e viu Mariana, sua irmã, parada na porta, com um olhar de desespero. Não deixe que ela fale. Não agora. As palavras de Mariana ecoaram na mente de Clara, uma enxurrada de confusão. O que estava acontecendo? Por que Mariana parecia tão desesperada? A expressão de Vânia pura dor, mas também algo mais profundo. Uma sombra de culpa? Clara queria entender, mas a urgência no tom da irmã cortou qualquer pensamento racional. Mariana, o que você está falando? Clara gritou, sentindo seu mundo começar a desmoronar. Isso é sobre a verdade. A verdade precisa vir à tona. Mas antes que pudesse protestar, uma sombra brusca se moveu atrás de Mariana. Sussurros aflitos se espalharam pelo grupo, enquanto todos olhavam para a porta, onde uma figura envolta em escuridão emergiu, com uma expressão sombria. Não é a hora de verdades, disse a figura, com um tom grave. Era um homem que Clara não reconhecia, mas seus olhos tinham um brilho frio. Quem é você? Miguel interveio, colocando-se entre eles e a estranha ameaça. A tensão era elétrica e Clara podia sentir o coração na garganta. Eu sou Henrique, respondeu a figura, com um sorriso cínico, e sou aqui para encerrar essa conversa. Vânia, você sabe o que está em jogo. Agora é a hora de decidir quem você realmente é. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Clara. O olhar de Vânia mudou. Havia um peso nas palavras de Henrique que fazia tudo parecer ainda mais ameaçador. O ar ficou pesado e a multidão parecia repleta de expectativa. Henrique, você não pode! A cidade não precisa saber os detalhes. Vânia implorou, a voz tremendo. Eu só queria proteger minhas netas. Tudo o que fiz foi por amor. Amor? Este amor custou muito caro, Vânia. Henrique gritou, e sua voz destruiu o ar pesado. Escondeu durante anos, e agora vai nos custar mais do que você imagina. A verdade não pode ser silenciada. Mariana estava parada, paralisada entre a verdade e o que quer que estivesse prestes a ser revelado. Clara olhava para a irmã, tentando entender. O que Henrique sabia que todos deveriam saber. E se a verdade for mais cruel do que você pensa? Ana disse, olhando para todos, seu olhar intrigante. Se vocês soubessem o que eu vi, o que presenciei. O que você está segurando? Henrique perguntou, dirigindo seu olhar para Clara, que ainda tinha a carta amarelada em mãos. Ela hesitava, mas algo no brilho de seus olhos a fez se sentir atraída para ele. O que era tão importante naquele papel? É só papel velho, Henrique, disse Vânia, tentando abafar a tensão.
mas Clara podia ver que estava errada. Um fio de desespero se espalhava pelo rosto da avó. "Mostre!" Henrique exigiu, dando um passo à frente, e a multidão se inclinou, ansiosa. Clara respirou fundo. Abrindo a carta lentamente, uma onda de dor percorreu seu corpo. A letra era familiar, e ao ler em voz alta, a descoberta a atingiu como uma avalanche. "Amor, se você estiver lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui." Clara parou. O que estava acontecendo? O que isso significava? As palavras roubavam o ar de seus pulmões. A sala se encheu de murmúrios e expressões chocadas. "O que mais Vânia está escondendo?" Miguel gritou, e a insustentável tensão chegava a um ponto de ebulição. Mas a frase seguinte de Clara congelou todos na sala. "Henrique, você é meu pai." Foi um grito que ressoou nos ouvidos de todos, transformando tudo que era até então familiar em um pesadelo sem fim. Olhos se arregalaram. Bocas se abriram e, de repente, tudo que Clara conhecia parecia desmoronar. O que ela realmente sabia sobre sua avó? O que mais estava prestes a vir à tona? Clara sentiu seu próprio mundo se despedaçar, e a poderosa onda de desespero fez seus pés tremerem no chão. O que aconteceria agora? A verdade estava finalmente à beira da revelação, mas a qual custo? "Amor, se você estiver lendo isso, é porque eu já não estou mais aqui." Aquelas palavras ecoaram na mente de Clara como um trovão. O ar ao redor parecia se contrair, e o restante da sala desapareceu em um borrão, enquanto seu coração se despedaçava. O que mais poderia ter sido revelado? "Clara, não!" Vânia gritou, atirando a carta longe, como se pudesse dissipar a verdade. "Essas palavras não são para você! A cidade não deve saber disso!" Mas era tarde demais. O murmúrio cresceu e as expressões de choque tomaram conta do rosto das pessoas ao redor. Miguel estava ali, a mandíbula tensa, olhos ardendo de fúria e confusão. "Você realmente se casou comigo, mas estava com ele, Vânia? E agora Clara é sua filha? Que tragédia!" O ambiente estava carregado de tensão, como uma corda prestes a se romper. Eu não queria que fosse assim," Vânia balbuciou, as lágrimas escorregando pelo rosto enrugado. Mas já era tarde para apagar as chamas que começou. Clara sentiu o mundo girar, cada palavra batendo como um martelo. O que mais sua avó havia escondido? O que mais poderia vir à tona? Ana, a mulher que se apresentou como irmã, observava. Já não apenas uma sombra do passado, mas uma participante ativa no drama. "Você sempre esteve ligada a essa história, Vânia. Sempre manipulou tudo, e agora a verdade se voltou contra você." Nesse momento, a tensão foi cortada por um grito. "Mãe!" Uma garota pequena surgiu na porta, puxando a atenção de todos. Ela estava assustada, a expressão um espelho do pânico no olhar de Clara. Era uma das filhas de Mariana, com desespero genuíno. "O que está acontecendo? A senhora Amélia está mal! Precisamos dela!" A agitação se espalhou. Clara olhou para a avó, cuja palidez expôs a fragilidade de suas defesas. O olhar de Vânia era de desespero e culpa. "Não, agora não!" Ela moveu as mãos, como se quisesse que tudo desaparecesse. Mas o destino não se deixaria enganar. As consequências pairavam como um espectro. "Deixe que a verdade venha à tona!" concluiu Ana, sua voz ecoando, cada sílaba uma punhalada. O grupo ao redor começou a murmurar, as vozes se misturando em um clamor. Uma avalanche de segredos estava prestes a desabar. "O que está acontecendo aqui?"
A jovem filha de Mariana gritou, e então o mundo pareceu parar. O silêncio era tão denso que Clara podia sentir o coração disparar em seu peito. É sobre a verdade, Clara disse. Sobre a avó, sobre o que aconteceu. Mamãe, você não pode esconder mais. A sala agora estava repleta de rostos ansiosos, a curiosidade e a ansiedade em cada expressão. Então, um por um, os olhares começaram a se voltar fatalmente para Vânia. Havia um peso no ar, uma pressão crescente. Era como se a manchete de um tabloide tivesse sendo escrita diante de seus olhos. E, de repente, enquanto o caos começava a se desdobrar, a realidade fez uma curva abrupta. Uma explosão de luz. A porta principal se abriu brutalmente. Um grupo de policiais entrou, acionando o alarme de um conflito iminente. Todos fiquem calmos, recebemos uma denúncia, gritou o oficial à frente. Vânia palpitava, seu rosto tornando-se uma máscara de horror. Uma denúncia? O quê? Clara gritou, a alma pesando com o lugar de onde se erguia. As palavras do policial cortaram o ar. Nós sabemos sobre o passado de sua família, Vânia, e temos provas de crimes que envolvem uma investigação. É melhor você acompanhar a gente. O chão soou sob os pés de Vânia. Todos os rostos se tornaram pálidos, as sombras do passado voltando para persegui-la. Clara se viu presa em um labirinto de confusão e desespero. Não! Isso não pode estar acontecendo! O tempo parecia paralisar enquanto a verdade finalmente começava a brotar da escuridão. A conexão que ela havia feito consigo mesma, com seus registros de dor. Tudo estava ali. As revelações que ela pensou que eram apenas palavras em uma carta agora poderiam sair do papel e se tornar o caos. Pare! Clara gritou ao policial. Eu preciso saber o que mais você sabe. A sala ficou em silêncio e a dúvida pairou sobre todos. O que essa nova reviravolta significava? E o que os investigadores sabiam que poderia transformar ainda mais tudo o que acreditavam até aquele momento? O que mais estava por vir na superfície do segredo familiar? Clara sentiu o peso da verdade sossegar em seu peito enquanto as palavras de Henrique ecoavam em sua mente. A avó, ainda segurando a carta, estava paralisada. O grupo de pessoas ao redor respirava fundo, ansiosos por respostas que pareciam se distanciar mais a cada instante. Mas havia uma coisa que Clara sabia. Agora era a hora de se levantar contra as sombras do passado. Vovô, você não pode deixar que essa verdade nos destrua de novo! Clara gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para os rostos familiares e estranhos, esperando que alguém tomasse uma atitude. Seja forte! Fale! O olhar de Vânia, antes firme, agora tremia. Clara, eu só queria proteger vocês! Ela sussurrou, a voz carregada de dor. A pressão da cidade e seus segredos parecia sufocá-la. Ana, atrás de Clara, fez questão de se fazer ouvir. Talvez seja hora de dividir esse peso. Não vamos deixar que o passado nos defina mais. Precisamos lutar pela verdade, pela liberdade de finalmente respirar. Um murmúrio surgiu entre o grupo, as vozes se unindo na incerteza. Mas lentamente, a coragem começou a assumir forma. Ninguém precisa ser punido por erros do passado se pudermos remediá-los, Miguel gritou, virando-se para Vânia. É hora de cada um assumir sua parte. E naquele instante, algo mudou. Clara viu o olhar de Vânia ficar mais firme. Sim,
É verdade. Ela começou, as palavras quase escorregando de seus lábios. Eu me casei com Miguel para proteger nossas filhas. E acabei permitindo que sombras do passado me consumissem. Minhas escolhas não foram apenas minhas. A tristeza me fez acreditar que eu precisava manter tudo em segredo. Os sussurros aumentaram à medida que a verdade se desenrolava. E Clara ficou ao lado da avó, segurando sua mão com força. Tudo fazia sentido agora. O amor, a dor, as mentiras. O peso do passado estava finalmente começando a se esvair. Eu espero que todos nós possamos encontrar a redenção. Vânia se dirigiu aos presentes, a voz ressoando mais forte. E quero que Ana e todos os outros saibam que farei qualquer coisa para corrigir os erros do passado. A multidão começou a se acalmar e Clara também sentiu a tensão aliviar. O barulho da polícia no fundo se misturava às vozes, mas era como música distante. Estava pronta para reconstruir. Havia algo de poderoso nisso. Havia esperança. Assim que tudo parecia encontrar o seu lugar, o oficial que havia entrado se aproximou e, com um olhar terno em direção a Clara, disse: "A verdade não vai pesar sobre ninguém se confrontarmos o passado juntos. Estamos aqui por isso." E pela primeira vez, Clara se viu sorrindo. Não apenas pela certeza de que sua família começaria a se curar, mas porque agora era um começo verdadeiro. A trágica história deles poderia finalmente ser redimida. Precisamos ir. O que quer que tenha que ser resolvido, nós resolveremos. Estamos juntos! Exclamou Miguel, seguindo o ritmo do coração de todos ali. Clara tomou a mão da avó e a de Ana. Vamos em frente, sem mais segredos. A cidade, que antes parecia um labirinto de mentiras, agora se parecia com um caminho iluminado, convidando-os a dar os próximos passos. Clara sentiu a esperança pulsar nas veias enquanto caminhavam juntos. A verdade como guia. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por aqui. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo como este. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.